Vamos lá, antes de passar até para o professor Mairovich, do ponto de vista jurídico, dessa questão do Código de Ética do Supremo, queria até abrir a coluna do Josias falando sobre isso, né? Sobre o papel da Carmen Lúcia nessa história, né? Carmen Lúcia acelera no Tribunal Superior Eleitoral o Código de Ética travado no Supremo Tribunal Federal. Como ir adiante com esse Código de Ética? Quais são os recursos que os defensores dentro do Supremo têm a fazer isso? Qual é o papel de Carmen Lúcia, Josias? Carmen Lúcia foi indicada como relatora desse Código de Ética pelo Edson Fachin, né? Deveria ocorrer nesta semana, quinta-feira, uma reunião no Supremo, em que os ministros discutiriam esse documento, mas o Fachin cancelou a reunião, porque houve um dueto constrangedor protagonizado na semana passada diante das câmeras da TV Justiça pelo Alexandre Moraes e o Dias Toffoli. E eles mostraram aí nesse dueto que odeiam a realidade, essa realidade que corrói a imagem do Supremo. E nessa semana, a Carmen Lúcia resolveu como que sinalizar que a realidade ainda é o único lugar onde se pode obter um código capaz de estimular a magistratura a adotar um comportamento mais ético. Então, ela, que é relatora do Código de Ética no Supremo, é também presidente do TSE. E no TSE, ela vai realizar, nesta terça-feira, uma espécie de pré-estreia do que ela planeja fazer no papel de relatora do Código de Ética do Supremo, que está travado, hoje está travado. Então, ela vai reunir os chefes dos tribunais regionais eleitorais para debater um documento que ela divulgou na semana passada, um decálogo que traz ali regras análogas às que são preconizadas, ou algumas delas, para os ministros do Supremo. Então, é um documento que veda, por exemplo, o comparecimento de juízes em confraternizações que possam gerar conflito de interesse, obriga magistrado a divulgar suas agendas, dá transparência republicana a todas as suas decisões, proíbe recebimento de presentes, favores, impõe comedimento nas manifestações dos ministros ou dos juízes fora dos autos, desautoriza a exposição de preferências políticas, tudo isso é muito óbvio, né? E seria até desnecessário repisar esse tipo de coisa se os juízes, se os ministros observassem a Constituição, a Lei Orgânica da Magistratura, o Código Penal. Mas hoje nós estamos vivendo uma realidade em que magistrados frequentemente se deparam com o óbvio, tropeçam no óbvio, dão bom dia ao óbvio e perseveram na trilha das transgressões, fingindo que o óbvio não é o óbvio, né? E por isso tem lá ministro do Supremo viajando em jatinho particular com advogado de parte do processo que ele decide, tem ministro achando natural que a mulher receba contrato milionário do Banco Master, uma remuneração de 3,6 milhões de reais por mês, né? Então tudo isso vai sendo normalizado. Não é normal. Infelizmente não é normal. Então, Fabíola, estamos vivendo uma conjuntura em Brasília que muda tanto, tão rapidamente, que as pessoas que dizem que alguma coisa é desnecessária, que não deve ser feita, as pessoas são surpreendidas frequentemente por alguém fazendo a coisa. Então, se o Supremo optar por continuar cozinhando em banho-maria, essa coisa que o Edson Fachin chamou de autocorreção, o tribunal se arrisca a ser corrigido de fora para dentro. A Carmen Lúcia está tentando fazer no TSE uma avant-première que evite o vexame, que estimule o Supremo a fazer a mesma coisa. Mas é tudo muito precário, são todas espécies de gambiarras que os ministros vão fazendo para tentar atenuar esse desgaste de imagem a que os próprios ministros submetem o judiciário. Professor Mairovich, por que esse Código de Ética no Supremo Tribunal Federal é tão importante de sair aí da gaveta e ser colocado em prática? Acho que é muito importante falar isso aqui para a nossa audiência. Quais são os pontos principais? E até pelas suas bolas de cristal aí, pela sua bola de cristal aí no seu escritório. Será que vai sair? Será que esses que defendem o Código de Ética no Supremo vão conseguir ir adiante e vencer aqueles que estão querendo que isso fique para trás? Então, um primeiro ponto e resposta, e é muito óbvio. Existe uma disciplina para os magistrados, todos, que é do Supremo,
quer os outros. Existe. Está na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é uma lei, Fabiola, complementar à Constituição. Então, o que eu quero dizer é que está acima de leis ordinárias. Então, é uma lei complementar, quer dizer, é musculosa, tem força. A pergunta: adiantou essa lei orgânica da magistratura nacional? E eu não vou repetir todos os exemplos já dados pelo Josias. É suficiente? Mostrou, e está muito claro, que essa lei orgânica da magistratura nacional, embora imponha sanções, esse é um ponto importante, sanções, que vão desde advertência, suspensões, disponibilidade, demissão, tal. Além dessa lei orgânica, o que aconteceu? Aconteceu que ela não se mostrou suficiente, não foi entendida suficientemente. Daí a necessidade de se especificar ainda mais essa lei por um código de conduta, para ela ser mais balizada. Lei Orgânica da Magistratura Nacional, imagine, que é muito clara, principalmente quando a gente pensa em ministros intérpretes da Constituição. Ora, se eles não sabem os limites, não sabem interpretar direito a lei orgânica da magistratura nacional, então vejam se eles podem interpretar a Constituição. Esse é o ponto que destrói, atenção, destrói aquele argumento de ministros resistentes que falam: olha, a lei orgânica está aí, a disciplina está aí, não precisa de algo a mais. Se a disciplina está aí, o que eles estão fazendo? Estão indo viajar, tem o problema das esposas, tudo aquilo que o Josias colocou, e colocou bem, evidentemente. Então, esse argumento desse grupo resistente não resiste a um palito de... não tem a resistência de um palito de fósforo. É, evidentemente, tolo. E o outro ponto importante, com relação àqueles que são favoráveis. Eles são favoráveis, mas vejam, isso não está sendo colocado ou discutido. Veja, o Fachin fala lá em autorregulamentação e fala num código de conduta sem sanções. Quer dizer, então, olha, viajou no jatinho e não tem nem puxão de orelha, tá? Então, sem sanção. Outro ponto, a sanção, está lá na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Repressão, demissão, perda de função. Pergunta-se, isso tem algum órgão que pode aplicar essas sanções ao Supremo Tribunal Federal? Resposta, nenhum. Então, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, para os ministros do Supremo, não tem sanção, porque não tem nenhum órgão para aplicar. Esse debate é importante, está sendo menor, as pessoas não estão mostrando isso, não está se verificando isso, debatendo isso, o que mostra que isso é muito importante. Então, se tiver um código de ética sem sanção, Fabiola, e não tem constitucionalmente um órgão regulador, isso tudo, atenção, vira perfumaria. Então, o Fachin vai dar uma aparência e vai tentar. Falar, olha, ministro, passou do limite, o limite é esse aqui. Vai cumprir ou não vai cumprir, é problema seu. E não pode ser problema de cada um, porque nós já vimos, até pelos próprios resistentes, que a moralidade para eles não é a moralidade aceitável para a sociedade. E aí resta saber, né, Josias, será que a imagem do Supremo muda com esse código de ética? Vai conseguir mudar? O que vai mudar a imagem do Supremo perante a sociedade, né? Não muda a imagem. O que vai mudar a imagem do Supremo é a conscientização dos seus ministros, que precisam
alterar o seu comportamento, né? É muito fácil saber o que é certo, difícil é fazer o certo. Então, um código de conduta não vai fabricar ministros mais éticos. Pode ser útil para aqueles que não resistem à tentação de imaginar que tudo o que é rigorosamente proibido é ligeiramente permitido. Então, ficam enxergando brechas aqui e ali para pegar carona, para receber presente, para participar de confraternizações com investigados, para produzir material que estimule a própria suspeição, né? Então, quem pode sancionar ministro do Supremo é o Senado Federal, que é responsável pela análise de pedidos de impeachment contra essas togas supremas que se imaginam ali à direita de Deus, né? Até aqui, os pedidos de impeachment eram absolutamente injustificáveis. O Supremo era atacado pelas coisas boas que fazia, pelo combate que fazia ao movimento antidemocrático liderado pelo Bolsonaro, que resultou numa tentativa de golpe no 8 de janeiro e tudo aquilo que sabemos. O Supremo ergueu barricadas contra o comportamento anti-vacina do Bolsonaro, o comportamento antissanitário. Então, o Supremo fez muita coisa positiva que levou a ataques do Bolsonaro e dos seus súditos, né? Agora, ele está sendo questionado por outras coisas. Ninguém está falando, questionando o papel que o Supremo exerceu no esforço para preservar a democracia brasileira e a lógica do funcionamento do Executivo em momentos críticos. Mas agora, isso não pode servir, essa conduta adequada do Supremo não é salvo-conduto para que os seus ministros simplesmente imaginem que pode fazer o que bem entenderem. Não é assim. Não é assim, já está claro que não pode ser assim, mas na semana passada, por exemplo, tivemos lá um dueto vexatório, vergonhoso entre o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. E a certa altura, o Alexandre de Moraes disse que ministro do Supremo não pode fazer mais nada na vida, só dar aula e fazer palestra. E aí ele se queixou, passaram a demonizar as palestras. Ele faria um bem a si mesmo se justificasse as presenças dele em eventos que foram patrocinados pelo Banco Master, em Londres, em Nova York. Disse que não há nenhuma dúvida quanto ao impedimento de juízes de julgarem casos em que parentes seus advoguem. Lavaria a alma da plateia se revelasse que talentos especiais possui a mulher dele, a Viviane, para justificar o contrato de 3,6 milhões de reais por mês assinado com o Master. E aí os dois, o Moraes e o Toffoli, disseram que magistrado pode ser sócio de empresa privada, tem todo o direito. Aí o Toffoli, rindo, disse, se fosse assim, que se não pudesse ter interesses privados, o ministro teria que doar a herança para a entidade de caridade se os seus pais fossem empresários. O Toffoli teria que explicar o conflito de interesse que se estabeleceu no processo sobre o Master, a partir da descoberta de que os irmãos dele têm uma sociedade, 2 irmãos do ministro têm uma sociedade com um fundo do Master num resort frequentado pelo Toffoli, com áreas de proprietário lá no interior do Paraná. Então, são aspectos que forçam o Supremo e os seus ministros a privilegiarem, a enxergarem a necessidade de ter algum recato. Os ministros estão esquecendo de maneirar. Então, nesse cenário, Fabiola, um código de ética, embora não tenha caráter de sanção, não preveja punição, serviria eventualmente, poderia servir como um farol para que os ministros percebessem que precisam adotar determinados comportamentos éticos em benefício próprio. Interessa ao público, interessa à República, mas interessa também ao Supremo, porque se o Supremo não se autocorrige, mas não há nenhuma dúvida que, cedo ou tarde, a correção virá de fora para dentro. Está aí os parlamentares os partidos da direita, os conservadores, fazendo um esforço extraordinário para aumentar a sua representação no Senado, para começar a aprovar pedidos de afastamento, de impeachment, deposição de ministros do Supremo. Se o Supremo fornece material, a deposição de ministros, que seria uma novidade histórica, nunca houve no Brasil,
pode ser que a sociedade, ao votar em 2026, considere adequado mandar para o Congresso parlamentares que farão campanha em 2026 com esse tipo de plataforma. Me mande para o Senado que eu vou votar a favor do impedimento de ministro do Supremo. Então, o Supremo não pode fornecer material para que a sua imagem seja queimada nessa fogueira, mas se insistir nesse comportamento, vai acabar acontecendo isso.